tema que fala de sua mãe, de Maria, né? Então, nós trouxemos também uma canção que nós estamos aprendendo, né? Ave Maria. Então, aqueles que puderem cantar conosco, e aí nesse momento, que vai ser antes da oração, que a gente vai se conectando com a falange de Maria. Nós passamos por esse mês, né, de setembro, que foi o Setembro Amarelo, e Maria, um espírito, essa mãe generosa de todos nós, que acolhe também no Setembro Amarelo, em todas as outras ocasiões, a questão do suicídio. A gente sabe que tem a colônia, né, o hospital para atender a todos esses. Então nós vamos agora, todos nós juntos, com essa vibração, para que a gente possa receber essas energias, boas energias de Maria, de sua falange, para que a gente hoje, na noite, né, a gente vai conversar sobre Maria, né? Então nós vamos cantar. Santa semente do amor, Maria, Mãe do Cristo, cheia de graça, santo do fruto, o teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, e concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Pai querida. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Então, a gente sempre botar aqui um pouquinho mais perto, né? Agora tá melhor aí. Tá baixinho ainda? Então, eu vou chegar mais pertinho. Isso. Agora eu tô até me ouvindo. Tá bom, então. A gente faz esse teste para que todos, né, possam estar confortáveis, possam estar ouvindo, porque hoje a gente vai trazer, né, esse tema que a gente falou na ambientação. Maria, Mãe de Jesus. É um tema que nós
na própria Bíblia, né, nós temos poucas falas de Maria, poucas informações, mas na literatura espírita, vários autores estão trazendo para a gente muitas informações sobre Maria. E hoje, a nossa conversa, ela tem uma base no livro de Humberto de Campos, que é Boa Nova. Então, o último capítulo 30, Humberto de Campos, ele tem esse tema do capítulo 30, Maria, né? Mas antes de entrarmos aqui no livro sobre o que Humberto de Campos nos traz, e nós pegamos algumas informações lá no primeiro capítulo do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. E por que a gente vai lá neste livro? No início do livro, Emmanuel nos traz que houve somente 2 reuniões dos espíritos puros no orbe terrestre. Apenas 2 reuniões. Está lá no primeiro capítulo, A Caminho da Luz, de Emmanuel. E essas 2 reuniões foram as seguintes. A primeira reunião que os espíritos puros fizeram, inclusive Jesus, ele é integrante dessa equipe que fez essa reunião, foi para a criação do nosso planeta. Então, uma falange de espíritos puros planejaram, né, a criação do nosso planeta. E a segunda reunião foi a respeito do planejamento da vinda de Jesus ao nosso planeta. Então, para que ele pudesse encarnar um espírito puro, né? Para que ele pudesse encarnar, foi feita uma reunião de planejamento por essa falange de espíritos puros, são espíritos crísticos. E aí, nós fazemos uma reflexão. Imaginemos que a quantidade de espíritos que planejam sobre as decisões do nosso sistema solar fazem uma reunião para a vinda de Jesus. E sabemos como faz uma reunião para a encarnação de um espírito. Primeiro, nós precisamos saber quais são os espíritos que irão receber esse encarnante como filho. Então, precisava também fazer esse planejamento com relação a quem seria o pai de Jesus, quem seria a mãe de Jesus. Então, imaginemos a envergadura moral dos pais de Jesus para receber Jesus. Espíritos com uma envergadura moral muito acima da grande maioria de nós do planeta. Imaginemos Maria, que iria receber em seu ventre um espírito puro, Jesus. Imaginemos que dessa forma, esta mãe, que iria conduzir o seu filhinho desde o início, desde a manjedoura, até a sua fase, onde estaria preparado para começar a sua tarefa de reunião com os apóstolos. Então, quem estava com a responsabilidade de estar conduzindo esta criança? A mãe e o pai. Então, vamos olhar agora para Maria, esse espírito que todos nós temos uma grande admiração, o nosso orbe como um todo, em saber que já era um espírito preparado para esta tarefa. Não era um espírito qualquer, que iria aleatoriamente, estaria recebendo o Cristo, Jesus, com uma tarefa, uma grande missão em nosso planeta, que até hoje estudamos as suas mensagens. E aí voltamos para Maria. Nessa primeira viagem que fazemos a respeito de este planejamento. E aí
Humberto de Campos, ele começa a nos relatar sobre Maria no momento da crucificação. Então, Humberto de Campos, com a sua habilidade de nos trazer, de nos levar àqueles sítios, de nos levar, estar presente no momento, a forma que ele nos traz, Maria diante da cruz. Naquele seu sofrimento atroz. E faz a pergunta para ela mesma: por que Jesus está nesse momento passando por isso? Então, uma mãe, e qualquer mãe, ao ver o seu filho passando por um sofrimento, o seu coração também sofre. E naquele momento, Maria estava sofrendo. E aí ela começa a relembrar. Humberto de Campos volta trazendo para a gente a lembrança de Jesus desde pequeno. E desde pequeno, Jesus era aquele menino com um diferencial enorme, um carinho que ele recebia e que ele acolhia todas as criaturas. Tudo aquilo na imagem, no pensamento, no coração de Maria. Imaginar aquele espírito, sua mãe, relembrando todos aqueles fatos, desde pequenino. E Humberto de Campos nos traz de uma lembrança que Maria, naquele momento, a respeito, que aquele pequeno filho, ainda em torno de uns 6 anos, trazia 2 malfeitores à sua casa, trazendo como irmãos. E esses malfeitores o reverenciavam pela energia e pelo amor. E Maria ficava extasiada com aquele momento do seu filho. Como? Que missão é essa? O que Deus tem para esse meu filho? E começava a ficar preocupada, como toda mãe se preocupa com a caminhada dos seus filhos. E naquele momento, ela sabia que aquele espírito que estava ali já estava preparado, mas que ainda com a sua tarefa materna de trazer para aquele seu filhinho o direcionamento, porque ainda uma criança, mas mesmo assim, essa criança com espírito superior ao seu, mas naquele momento ela responsável por aquela criança. Então essas lembranças de todos esses momentos fazia com que Maria aumentasse a sua confiança em Deus, naquela proposta do qual o seu filho bem-amado estava sendo penalizado na sua visão por algo que não merecia. Mas ela começou a compreender o que estava acontecendo naquele ponto. Então, Humberto de Campos nos relata que naquele momento crucial, onde ver o seu filho dar os últimos suspiros, uma mão lhe toca suave no ombro. É João Evangelista, um dos únicos apóstolos que não abandonou o Mestre na hora do Calvário. E que ali, abraçando a Maria como um filho, Jesus, naquele momento, olha para os dois e diz: Mãe, eis o teu filho. E acena levemente para João e diz: Filho, eis tua mãe. Naquele momento, João
sentiu toda aquela energia do Mestre, sabendo que o direcionamento para a família universal. Naquele momento, Jesus passava para João que ele cuidasse de sua mãe e que sua mãe cuidasse daquele filho amado. E assim, Jesus, no seu último suspiro, desencarna. Maria vai para Bataneia, uma cidade aonde os parentes de José o recebem carinhosamente. Mas Maria, que em nenhum momento esqueceu do seu filho, continuava lembrando de todas as mensagens, de todos os ensinamentos. Relembrava novamente, desde pequenino, trazendo para a sua lembrança os melhores momentos de sua vida. Mas, em Bataneia, começou as dissidências, querendo colocar que a família de Jesus, naqueles parentes de José, teriam privilégios. E Maria começa a não se sentir bem. E percebe que também em Jerusalém, as rixas entre os cristãos e os judeus são acirradas. E uma das frases que ela fala, que o vinho de Caná se torna um vinagre. Então, quando Jesus sai desse cenário, o ser humano, os homens, voltam àquela psicosfera de antes. E toda vez que lembramos de Jesus, a gente fala, puxa, como é maravilhoso ter vivido naquela época. Porque Jesus trazia, e traz até hoje, mas quando ele estava encarnado, tudo à sua volta, e numa distância imensa, a energia de amor todos sentiam. Mas, em um determinado momento, João chega até a Bataneia e lembra de que Jesus tinha falado para ele. E aí faz um convite para Maria. Ele ganhara uma choupana em Éfeso, num lugar um pouco distante da cidade de Éfeso, de 3 léguas, a mais ou menos 15 quilômetros. Mas esta casinha, esta casa pobre que João conseguira, convidou Maria para estar lá com ele, seguindo as recomendações do Mestre Jesus, para que ele pudesse cuidar de Maria e Maria cuidando de João. Muitos de nós sabemos que João era o apóstolo mais novo, né? Praticamente era um adolescente quando ele foi solicitado para fazer parte do colégio apostólico de Jesus. Então, aquele jovem recebeu Maria como uma mãe e a levou para Éfeso, onde a igreja de Éfeso já estava acolhendo todos aqueles ensinamentos do Cristo como sendo aquelas bem-aventuranças com todas as alegrias. E esta casinha, essa choupana, onde Maria e João ficavam, era uma pequena colina perto do mar. Então tinha uma paisagem, Humberto de Campos vem trazendo para a gente uma paisagem exuberante, aonde aquela energia do mar revigorava as energias de todos. Mas Maria, estando ali, e João, com seus afazeres na igreja de Éfeso, a 3 léguas, né? Maria muitas das vezes ficava só. E começaram, né, a descobrir
que Maria, a mãe de Jesus, estava naquela choupana. Começou, naquela época, peregrinações. Vários peregrinos, com suas chagas, com suas dores, iam até a casa de Maria receber o consolo, ter a lembrança do Mestre Jesus e sabendo que aquela mãe estava ali para acolher a todos. E Maria assim o fez. Em todos os momentos que batiam à sua porta, todos os pedintes que queriam estar ali naquele momento para receber aquele consolo daquela mãe. Neste momento, ela sentiu aquela missão e abraçou com muito carinho e com muito amor todos aqueles que chegavam até aquela casa pobre. Não tinham recursos financeiros, mas tinha muito amor. E o próprio ensinamento do Cristo, com todas aquelas lições que já sabemos, e que Maria, de uma forma ímpar, trazia para aqueles sofredores. Mas sabemos que Maria recebeu, né, o nome de Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. E era conhecido como a Casa da Santíssima. Mas foi um peregrino, propriamente dito, um que estava muito necessitado e que tinha suas chagas doloridas, e que ao chegar a Maria, Maria o aliviava de suas dores. E após sentir esse alívio, ele disse: Tu és a mãe do nosso Mestre, Jesus. Tu és a nossa Mãe Santíssima. Então começou a este conhecimento para todos aonde era a casa da Mãe Santíssima. Inclusive, os apóstolos, e nós temos Lucas. Lucas é um dos evangelistas que nós temos, os relatos na Bíblia, né? Que ele não conheceu Jesus. Assim como Paulo, que não esteve caminhando com Jesus. E quem poderia dar as informações mais detalhadas sobre Jesus? Maria. Maria recebeu por muitos dias Lucas, e Lucas, se extasiado em suas revelações, extasiados com aquela beleza no qual Maria passava. Desde pequenino. Então nós temos hoje o Evangelho de Lucas, muito damos a graça por Maria. Por que isso? Na época em que Jesus esteve, a cultura patriarcal. E a cultura patriarcal não nos trazia com que a mulher estivesse em ascensão. Maria compreendia tudo isso. E com muito carinho e com muito amor, em nenhum momento se rebelou. Um espírito já avançado. E aí traz para Lucas todos esses detalhes que nós temos no Evangelho. E também Paulo também a visita. O próprio João Evangelista que temos nos Evangelhos, as informações tão detalhadas das passagens do Cristo e do seu amor. Então temos em Maria uma gratidão imensa por receber Jesus
e por nos trazer, através dos apóstolos, informações. Informações que nos traz coragem. Informações que nos traz certeza. A doutrina espírita, ela vem nos revelar o próprio cristianismo redivivo. A doutrina espírita, ela nos traz para ascender, para que possamos compreender cada vez mais a boa nova. E Maria, esse espírito incansável, que nunca abandonou nenhum daqueles que lhe suplica o amparo. Temos em Humberto de Campos uma passagem que Maria, já passando por vários anos nesse trabalho de amor, recebendo todos aqueles que estavam em dificuldade, em desafio das suas vidas, nas chagas. Maria não estava cansada, se sentia ainda na sua plenitude. Mas, uma noite, depois de ter recebido vários daqueles que vão até a sua casa para receber aquele bálsamo, aliviar as dores das suas chagas, um peregrino chega. Ela não o reconhece, e assim, quando chega, ele diz: Mãe, estou aqui. E aí começa a falar das mensagens, da boa nova, do consolo. E Maria, ela começa a refletir: quem é este peregrino que vem, em vez de pedir, me consola, me traz tanto conforto? Quem é esse peregrino que nenhum até hoje veio para dar? Todos eles vieram para pedir. E aí, quando esse peregrino estende os braços para Maria, ela vê as duas chagas nas mãos. E ela se espanta e olha para os pés e confirma as duas chagas que o prego do madeiro fez. Ainda naquele afã maternal, abraça Jesus, querendo tocar aquelas chagas ao lado, e confirma. E ela ajoelha e, querendo beijar os pés de Jesus, Jesus a levanta e ajoelha perante ela e lhe beija as mãos. E aí Jesus lhe diz: Mãe, venho te buscar. O meu Pai quer que seja a rainha dos anjos. E ela, extasiada naquele momento, cambaleando, falece. João, como várias vezes chegava altas horas da noite, após o trabalho na igreja de Éfeso, a encontra já morta. E com um semblante gracioso, como se alguém, aquela mãe, estivesse feliz. Neste momento, no plano espiritual, uma falange angelical a recebe. E essa falange angelical, em cantos e hinos, a recebe
com muito amor e muito carinho. Jesus já não estava mais ali. Jesus se deslocou para mais tarde a receber. E neste momento, a falange angelical, já para dar partida, Maria tem um pensamento. O pensamento de Maria é de rever todos aqueles sítios aonde o seu filho bem-amado, com lembranças amorosas, a deixou no seu coração. E um pensamento de ir para a Galileia, só ela pensar, e a falange de espíritos angelicais a acompanharam Maria. E Maria, verificando todos aqueles sítios, aquelas boas lembranças, o Tiberíades, aquele lago com o formato de um alaúde, um instrumento musical, lembrando da grande canção de sua mensagem. E revisita. Mas em um determinado momento, quando aquela falange angelical já queriam conduzir Maria para os planos mais altos, Maria lembra de todos aqueles seguidores de Jesus que estavam em Roma, em cárcere, sofrendo, passando pelos mais atrozes sofrimentos. Aqueles que eram entregados até às feras, como alimento das feras, e eram também colocados como tochas humanas. Naquela época, seguir Jesus pagava com a vida. Hoje, nós podemos seguir Jesus com todo o conforto, com todo o carinho. E a lição que foi lida no início nos traz para que possamos permanentemente trabalhar para o bem, para que possamos permanentemente lembrar do convite que Jesus nos faz na nossa conduta, no nosso caminhar. Então, neste momento, Maria se sentiu atraída, porque ela não suportaria subir a planos mais altos e ter tantos irmãos sofrendo porque estavam seguindo Jesus, morrendo porque estavam seguindo Jesus. Famílias estavam sendo dilaceradas porque estavam seguindo Jesus. Então Maria, naquele momento, se viu naquele desejo amoroso de encontrar também os seus filhos bem-amados. E ao chegar a Roma, vê todo aquele luxo, todos aqueles mármores, toda aquela riqueza, mas ela, intuitivamente, vai até os calabouços, aonde centenas de cristãos estão ali sofrendo com suas úlceras, nas suas maiores dores, mas ao Maria chegar naqueles calabouços, todos aqueles que estavam prisioneiros começaram a sentir um bem-estar, não entendendo o que estava acontecendo, porque aqueles ainda que estavam naquele momento não tinham a visão mediúnica de ver Maria, mas sentiam. Como nós falamos na nossa ambientação, quando todos nós vibramos no amor e lembramos de Maria como uma mãe amorosa, a psicosfera começa a trazer um bem-estar.
E aqueles prisioneiros sentiram esse bem-estar, sem saber o que estava acontecendo. Imaginemos nós, quando estamos passando pelos nossos desafios, se lembrarmos de Maria, sentiremos a sua energia de amor e nos fortalecerá para continuar a nossa caminhada. Então, Humberto de Campos vem trazer para a gente, vem para que possamos compreender o que é a força do amor desses espíritos que nos amparam a todo momento. A força do amor que é do espírito, do anjo guardião de cada um de nós. Nenhum de nós está desamparado. É só nos sintonizarmos com o nosso anjo da guarda. E se quisermos lembrar de Maria, doce Maria, Maria, nossa mãe, não é assim? Quando um filho chora, não busca sua mãe? Somos todos filhos de Maria. Então, quando encontrarmos os nossos desafios, as nossas dores, lembremos de Maria. Rogamos a ela o amparo que necessitarmos. E se nós de coração fizermos esse contato, a certeza absoluta de ser amparado. Imaginemos aqueles cristãos nos seus maiores sofrimentos, separados dos seus amores, de suas famílias, algumas delas famílias completas, encarceradas, condenadas à morte, e Maria, ao chegar ali, traz para aquela multidão, centenas, uma leveza, traz para aquela multidão algo inexplicável de bem-estar. Imaginemos. Então, neste momento, Maria lembra que Jesus nos colocou, nos indicou, que quando estivermos passando pelos nossos grandes desafios, elevemos o nosso pensamento a Deus e fazemos as nossas orações. Mas Maria, naquele momento, dizia: o que eu posso trazer para esses filhos amados? E ela lembrou, se aproximou de uma jovem na escuridão do calabouço e chegou até próximo a ela e disse: canta, minha filha, canta. E a jovem, sem saber porquê, começou a trazer um sentimento de alegria e cantando para Jesus. E naquele momento em que ela começa a cantar o hino de louvor a Jesus, todos aqueles que estavam no calabouço se contagiaram com aquela energia amorosa e começaram a cantar. Sabemos, em várias outras literaturas espíritas, que os cristãos entravam na arena cantando Hosana ao Senhor. E aí Humberto de Campos nos traz Maria amparando a todos aqueles que já iriam para sua sentença de morte, cantando Hosana ao Senhor.
E o que acontecia com cada um daqueles que desencarnava por amor a Jesus? Eram amparados imediatamente. Amparados imediatamente. Por isso que quando Jesus nos diz que se seguirmos Jesus, o seu fardo seria leve e o seu jugo suave, Humberto de Campos nos traz a experiência verdadeira de como que isso aconteceu. Um fato que Maria, por amor a todos nós, continua até hoje, ajudando-nos. Falange de Maria é enorme. Vários espíritos que já têm o mérito de acolher todos os filhos, todos nós. E temos também, vocês me permitem, neste momento, quando Humberto de Campos, ele nos traz que em todos os templos religiosos, todos os templos, quando ouvirmos hinos, a música, a alegria em nome de Deus, nós cantamos aqui uma canção do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. Então, as músicas que nos ajudam estão em todos os cantos do nosso planeta, não só dentro dos templos religiosos. O Gonzaguinha foi muito inspirado quando compôs a música Nunca Pare de Sonhar. E nós passamos pelo mês de setembro, mas a campanha é contínua. A campanha é contínua do Setembro Amarelo. Que estejamos sempre atentos em nossos sentimentos e daqueles que amamos e que estão próximos de nós, para que possamos rogar a Maria por esses nossos irmãos que cometeram suicídio e que possamos continuar ainda a trabalhar junto de Maria para esse propósito. E aí eu trago para vocês, para que a gente possa encerrar, um poema de Maria Dolores. O poema de Maria Dolores foi psicografado por Chico Xavier e está no livro Momentos de Ouro, Retrato de Mãe. Por que eu trago esse poema? Esse poema é sobre Judas no plano espiritual. Todos sabemos que Judas cometeu suicídio. Então, em função disso, e aí Maria vai ao seu encontro. Inicia assim Maria Dolores nos trazendo. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras?
Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, responde: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado, sofre com paciência e dor e aprova. Terás em breve uma existência nova, não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor. Sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver. Ao pé da pobre mãe que forjara o ser, ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Verás comigo a terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Muito obrigado. Fique com Deus.